No começo, havia sonhos e esperança. Num lugar onde poucos acreditavam na mudança, muitos dizem que o sistema é vantajoso para nós, que moramos em favelas, em meio a nós mesmos e a nossa voz, mas eu aprendi que a criação de uma escola foi pura resistência, com muitas lutas e perseverança, a verdadeira essência. As crianças iam a pé até centros de cidade, enquanto o coração da mãe pulsava com ansiedade, com medo de que algo ruim pudesse... A ideia de construir uma escola aqui na região, ela se deu em função da quantidade de pessoas que estavam vindo morar aqui e que, ao chegar aqui, comprava o terreno, se deparava que o local não existia escola, não existia água encanada, não existia luz de rua. E isso deu uma visão para nós, moradores que estavam chegando, que era necessário que a população que já moravam aqui e as que estavam chegando se organizasse, porque só através da luta popular que seria possível as conquistas, aquilo que a gente pretendia, né? Então, assim, nasceu a luta nossa e o primeiro passo foi que teríamos que fundar uma associação de moradores para, em torno dela, chegarmos às autoridades públicas e reivindicar o que era necessário para a população. Quem dá corda no mundo faz o globo girar, lubrifica a engrenagem pra isso aqui funcionar. Gente desconhecida, Josés, Marias, celebridades do dia a dia, pessoas reais, normais de um Brasil que o teu Cabral ainda não descobriu. São faces sem faces, mas que tão de pé até o meio-dia só com pão e um café, trampando no posto sem nunca ter um carro, construindo as casas e pagando aluguel, asfaltando ruim, morando no barro, existindo além dos números do Excel. Não humilde, bem simples, sem seguidor, sempre fã, salvando o mundo um pouco a cada manhã. A vida acontece na fila do pão ou do ônibus, e os personagens principais são anônimos. Porque aqui não tinha nada. As crianças daqui iam a pé, estudar lá no centro, né? Então nós achamos essa dificuldade e começamos a mobilizar para fazer a escola. Tivemos ajuda de alguns deputados, né? Ou algum, né? E foi por aí. A ideia foi a dificuldade dos nossos filhos que não tinham nenhuma escola próxima do nosso bairro, né, da nossa residência. E uns iam por Rosas, outros no Silvia. Meus filhos mesmo chegou a ficar no Rosas. Então era a dificuldade de não ter transporte, tinha que pagar. Então fomos correr atrás da comunidade, a associação, fomos correr atrás da escola. Com sol, com chuva, tinha que levar nossas crianças para a escola, porque não podia ficar sem escola. Quantas das vezes eu saía daqui para ir com meus filhos lá na escola do Silva, levar eles para estudar lá, né? Os amigos levavam para outras escolas do Rosa, que eu falei, lá do Dr. Morato, lá embaixo. Em contato com a dona Ana, o seu Tião, né? Que faziam parte da APM. A APM era uma entidade, né, da escola muito participativa, muito. E a comunidade fretava ônibus e iam para o Largo do Arouche, onde era a Secretaria da Educação, iam para lá, e a luta da comunidade é que trouxe o projeto da PPA para o bairro. Então, a PPA não era para ter sido em Morato, era para ter vindo para o interior, né? O interior que eu falo, de Butujuru para cá. Nós estamos hoje em Jundiaí. Então, a escola era para ter vindo para o interior, mas a comunidade lutou muito e conseguiu levar o projeto para o Vassouras. É a única escola que ela é diferente.
pelo menos da minha época, né? Hoje eu não posso dizer tanto. Mas é uma escola, um projeto muito lindo, muito lindo. E isso também, para nós que fazia parte da diretoria da associação, foi muito emocionante ver o quanto a população participava e respondia aos nossos chamados. E principalmente de ver as mães participando ativamente na questão dos ônibus escolar, participando ativamente nas reuniões. Se cada pessoa, quando a gente convocava para ir na prefeitura, a população inteira ia, largava o dia de serviço. Olha só, chegar ao ponto de o trabalhador saber que tinha que trabalhar, mas tinha aquele compromisso de ir na prefeitura e ele não ia ao trabalho para ir à prefeitura. Isso é realmente comovente, de ver o quanto ele descobriu a importância que ele tinha enquanto cidadão numa sociedade, né? Então isso é muito comovente, né? De ver que naquele momento as pessoas estavam se descobrindo, percebendo o quanto é importante dele como cidadão ter um poder, uma participação nas atividades do seu local de moradia. Quando nós éramos pequenos aqui, né, eu estudava lá no antigo Magnólias, né, que hoje é o Lenita, e era uma dificuldade muito grande para essa comunidade aqui, para a gente poder estudar. Eu lembro que eu comecei lá desde a primeira série e tinha que sozinho, com 7 anos de idade. Eu lembro que minha mãe me levou a primeira vez só na escola para apresentar onde era a escola, e ela precisava trabalhar, ela não podia faltar. E depois disso eu tinha que me virar. Então, assim, na época não tinha ônibus, não tinha nada. O ônibus que tinha era só da companhia de ônibus que tem em Morato. E a gente não podia, a gente não tinha condições de pagar o ônibus e a gente não conseguia pegar esse ônibus. Então, muitas das vezes a gente tinha que ir a pé e voltar a pé, né? Nessa dificuldade, com 7 anos de idade. Pegava o ônibus aqui no Recanto Feliz e ia até próxima à estação do centro ali, que é onde era a escola do Magnólias. Era uma dificuldade muito grande. E quando os cobradores ou motoristas não deixavam nós passar por baixo, né, da catraca que a gente falava, aí a gente vinha a pé ou ia a pé, né? Chegava tarde na escola, ou às vezes chegava tarde em casa. Essa era a dificuldade que nós tínhamos na época. Quando a Secretaria de Educação nos colocou que nós, pais de aluno, firmasse, né, um acordo de que nós se responsabilizaria pelo transporte desses alunos, inclusive todos nós tivemos nossos documentos apresentados à Secretaria de Educação para poder eles saber quem estaria de responsabilidade com esses ônibus escolar, né? E, inclusive, na época, por exemplo, os alunos daqui, um estudava no Belém da Serra, o outro estudava lá no Rosa Terezinha, né? A escola do Rosa. Outro estudava lá no Celestino, né? No Belém, no Doutor Morato. Então, o que a gente fez? A comunidade desenvolveu uma carteirinha onde os ônibus passavam nos pontos e esses alunos ficariam em fila, né? Então, o aluno do lado do Belém da Serra, então eles ficavam em fila com uma carteirinha onde cada escola, a carteirinha tinha uma cor diferente. Então, o aluno já sabia, né, qual era o ônibus dele, estava lá o nome. Então, os próprios monitores, né, que no caso era nós, né, principalmente durante o dia era as mães, né, daqui da nossa comunidade, cada ônibus ia com 2 monitoras. Isso voluntariamente, essas pessoas não eram remuneradas. Era a condição que a Secretaria de Educação nos deu na época, que se nós se responsabilizasse de monitorar esses ônibus, eles liberariam os ônibus. E nós, foi desse jeito que a gente topou. Dissemos, não,
Nós vamos monitorar os ônibus. E aí, cada aluno ficava na fila e já pegava o seu ônibus, né? A minha ligação afetiva aqui com a escola, o meu carinho pela escola, ele se dá principalmente por conta da história da construção da escola. Os meus pais também faziam parte da associação de bairro. O meu pai era motorista do ônibus escolar, que levava as crianças daqui, os adolescentes, né, para o Belém da Serra e para o Celestina. Então, eu era muito pequena, mas eu tenho lembranças de estar no ônibus com os maiores, que eu era pequena, mas eles estavam indo para lá de ônibus e eu estava dentro do ônibus com a minha irmã, que estudou aqui. Os meus primos depois vieram, minha irmã, já assim que construiu, ela já veio para cá, né? Eu vim depois. Depois, quando chegou os ônibus escolar, para nós foi uma maravilha, né? Porque daí nós conseguimos, né? Nós tínhamos uma carteirinha, né? Lembro que eles faziam uma carteirinha para nós. E com essa carteirinha a gente conseguia pegar o ônibus escolar, a gente permanecia em fila ali, aguardava o ônibus. E com isso, aí nós conseguimos ir até a escola, né? No horário certinho nós saía, aguardava o ônibus ali no ponto certinho, passava lá e trazia nós de volta. Então, assim, já tranquilizou para nós aí, 50% aí da nossa vida ficou resolvida na época dos ônibus escolares. Então isso para nós já foi uma grande conquista. E o primeiro marco assim de líder político, na minha mente, talvez sejam esses monitores dos ônibus lá, que brigava, que organizava. Eu não tenho nítido todos eles, mas eu tenho muito nítido da Dona Ana. A Dona Ana era monitora ali do ônibus. Antes ela já era a pessoa que fazia a carteirinha ali, sempre muito aguerrida, muito pulso firme ali, sabe? A mulher de fibra mesmo. Tá errado. Essa conta de luz já vi aqui hoje, tá querendo me enganar. Você entendeu? A Dona Ana muito assim, aí ó, fazendo essa reflexão agora, talvez o meu primeiro líder político foi a Dona Ana. Assim, de referência. Tava lá, organizava todo mundo tinha aquele respeito. E não era pela imposição, né? Conquistava-se o respeito, né? Não concordo com isso não. Eu consigo imaginar ela falando os berros e tal. Então essa transição foi crucial, cara, para o aprendizado de muitas pessoas. A gente ia de casa em casa, né? De casa em casa, chamando o povo. Uns queriam vir, outros resistiam, mas muito pouco. A maioria tudo aceitou. Todo mundo se juntava e ia. Quando era para ir para São Paulo, ia, arrumava o ônibus e nós todos da comunidade ia. Até quem não tinha filho. Como, por exemplo, é o nome da escola que ficou Pedro Paulo de Aguiar. Ele não tinha filho aqui, mas ele ia todas as reuniões, ele estava junto com nós. Se a gente não levanta a cabeça do travesseiro e não corre atrás, o senhor, como educador, melhor do que eu, sabe. Agradecemos pelos nossos governos, mas eles não vão sair da cama lá para vir aqui saber o que a gente precisava. Só enxergou o que a gente precisava quando a gente levou até eles e mostrar para eles o que a gente estava precisando. Aí sim, aí eles se interessaram. Nós temos que atender esse povo, porque deixar do jeito que está não pode, né? Não pode. E outros só refletir, porque uns tem que trampar e outros só refletir. Com quantos pobres se faz horário nobre? Com quantos pobres se faz horário nobre, hein? E um rico aqui é feito de quantos pobres? Um rico é feito de quantos pobres? Quantas histórias que você conhecia daria um filme até uma biografia? Mas gente sem fama, a mídia não cultua, não vira estátua em nome de praça ou de rua. É esse povo que aguenta, sustenta isso aqui. Vértebra por vértebra, sem deixar cair. Fazendo a coragem, espinha dorsal. Eles são a real coluna social. Eu fiquei emocionado quando chegou as máquinas aqui e começou a fazer a terraplanagem. Aí me emocionou bastante. Aí eu cheguei à certeza que ia sair realmente a escola. Eu acompanhei desde o dia que as máquinas limparam aqui o terreno, que aqui era um campinho
de bola, bem rústico, né? E que eu até, de vez em quando, a gente, como eu andava por aqui, andei chutando bola aqui também, né? Mas eu lembro da máquina limpando aqui, eu lembro do pessoal construindo. Então, aquela ansiedade pela construção da escola, aquela alegria de ver a escola de pé, ver a alegria, né? Eu lembro do dia que os alunos estavam se despedindo, lá do Jardim Silvia. Olha, agora a gente vai para lá, né? E eu falei, me aguardem que eu também vou, né? Então, esse momento, sim. Quando iniciou-se a construção da escola, o semblante das pessoas mudaram. As pessoas, você via a felicidade, porque ela estava vendo ali, não era questão apenas que a escola estava sendo construída, mas ela estava vendo que toda aquela luta que ela participou, que ela abraçou, ela estava vendo o resultado. Aquilo ali era o fruto, ela estava colhendo o fruto da sua luta. Então isso, você via nas pessoas o orgulho, principalmente quando as primeiras máquinas chegaram para fazer a terraplanagem do terreno. E ali elas disseram, não, agora sim, agora a escola sai. Então, isso impactou muito aqui a região, do orgulho das pessoas, de ver que a sua luta valeu a pena. E os alunos também, porque agora eles diziam, como assim, eles fossem de um bairro, né, e eles viam aquela escola que era emprestada para eles. Não, agora eles diziam, não, agora eu tenho a minha escola, essa escola é minha. Então, isso marcou muito. Isso eu lembro assim na época, o olhar das pessoas, a alegria das pessoas é muito grande. Cara, nessa época, de início, assim, tinha esse vislumbre de ter uma estrutura tão bacana. Coisa assim, surreal. Tudo muito novo, tudo muito bonito, cadeiras novas, espaço grande. Nós morávamos aqui praticamente sem saneamento básico. Então, o prédio físico em si já era um vislumbrante. A minha função ali foi na parte administrativa e pedagógica, né? Eu cheguei, tinha o prédio e os alunos. Carteiras chegaram depois. Não tinha um funcionário, não tinha nada. Não tinha um sabão, não tinha um bombril. Aí a comunidade entrou. A comunidade pediu licença e eu agradeci e dei essa abertura e eles entraram. A escola era grande, mas ela não comportava todos os alunos. Inclusive, nós tivemos um supervisor de escola que ele falava que a escola do PPA era maior do que algumas cidades no interior. Tinha mais habitantes, né, do que em algumas cidades no interior. O PPA era uma cidade, porque ela já chegou com tenho bem certeza, acho que mais de 2.000 alunos, por aí, mais ou menos isso. Emocionante foi de ver o prédio em si. Eu acho que não tinha coisa... Quando o prédio em si parecia uma coisa fora da realidade. Eu acho que esse foi muito emocionante. E no dia da inauguração também. Mas o prédio de ver e levantar... Quando começou a levantar, a gente já sentia... Mas quando foi o dia, para mim, foi o dia mais emocionante. Eu já tive vários dias aqui que tive a emoção, mas eu acho que o da escola, o prédio em si, pronto, depois ver os móveis chegando, aí foi a realização. Nesse momento a gente realizou o nosso trabalho. Vencemos, né? Vencemos. A minha chegada no PPA foi no dia 4 de agosto de 1994, às 6h30 da manhã, que a gente já ia receber os alunos. Chegamos assim com a cara e com a coragem, porque não tinha funcionário, e funcionário era eu, a diretora e uma vice-diretora. Eram somente nós, mas nós tínhamos a ajuda da comunidade, que sempre nos ajudou em tudo, desde a limpeza até na secretaria, na comida, que na época a dona Marlene ajudava na cozinha, tinha uma outra senhora também que ajudou muito na cozinha.
e elas faziam a merenda. Ali era um grupo tudo unido, não tinha servente, não tinha secretário, era uma união só, todo mundo trabalhava junto. O governo, no momento, não tinha funcionário para a escola. A comunidade assumiu o papel de funcionário da escola, inspetor de aluno, limpeza da escola, as mães do bairro tomavam conta da faxina, da limpeza da escola, monitoramos a escola nos horários período, do primeiro até o colegial. E assim foi o nosso trabalho, assim foi a nossa luta. Olha, quanto à luta da comunidade para trazer o PPA, foi uma luta, sim, invejável, uma luta, assim, exemplar, porque eles batalharam de verdade. Era uma escola que não era para ser construída ali, mas pela batalha, pela insistência, pela luta daquela comunidade, a escola acabou sendo colocada naquele lugar, construída ali. Então foi uma luta muito bonita, digna de ser assim, exaltada, sabe? Uma comunidade muito forte, com um líder muito forte, que era o Edmilson, né? Um líder nato, um líder carismático, um líder inteligente. Então, e com toda aquela comunidade junto. E isso foi a luta deles que levou a escola para lá. É uma luta digna de respeito e orgulho. E eu fico assim, emocionada de lembrar, sabe? De lembrar de tudo aquilo. Eu me senti até um pouco constrangida de entrar numa escola onde a comunidade que colocou ali, sabe? Eu fui só uma participante da parte pedagógica, uma iniciante, porque tudo começou comigo, com aqueles 4.000 alunos, 3.000 alunos, 4 períodos, onde uma turma estava entrando, a outra estava saindo, né? Porque não tinha como ter intervalo. Então, eu fico assim emocionada de ter sido a primeira diretora daquela escola. E quando as aulas quando foi para começar as aulas, então nós da diretoria da Associação de Moradores, nós fazíamos festa. E nós tínhamos as vasilhas para fazer a alimentação, né, das festas. Podia fazer arroz, milho cozido. Então nós tínhamos umas panelas enormes. Então, para vocês terem uma ideia, essa escola, quando começou, sequer ela tinha panela para fazer comida para as crianças. Então, nós da comunidade emprestamos para a escola as nossas panelas, e a escola, lá em Lupiânia, lá no centro de Morato, ela nos emprestou um fogão. O fogão que veio para a escola, que iniciou, ela foi doado pela escola Lupiânia. E quem fazia a merenda desses alunos eram nós, moradores. Todas as pessoas que trabalhavam na cozinha da escola PPA, todos eles eram moradores voluntários. Desenvolviam o trabalho voluntariamente. Todo o trabalho de limpeza dessa escola era feito por homens e mulheres voluntariamente. Cada vez que saía a turma e entrava outra, era nós, pais de aluno, que fazia toda a limpeza. E por isso a gente buscava mostrar a importância para cada aluno. Por que não poderia jogar um papel no chão? Porque era nós, moradores, que estávamos tomando conta, que cuidava. Então, inspetores dessa escola eram moradores voluntários. Ninguém recebia para desenvolver esse trabalho. Para você ver o amor que essas pessoas tinham por essa escola. O quanto essa escola era entendida pela população como uma escola importante, uma questão de ter orgulho mesmo, né? E era assim. Então, o trabalho de merenda escolar, móveis, tudo isso quem tomava conta. A questão de segurança na escola era nós, pais de aluno, que fazíamos voluntariamente. Então, segurança, limpeza,
cozinhas, merendeira, tudo. E os professores vieram de outras escolas para dar início aos trabalhos aqui. Nós tivemos várias reuniões com o pessoal da comunidade, eles várias vezes expuseram a história de como foi a construção, de como foi toda a luta que ocorreu, mas quando eu cheguei, eu não tive esse contato com esse processo, né, de tentar construir a escola, de tentar trazer a escola. Quando eu cheguei já estava tudo certinho. Porém, o começo, como eu disse, foi bem complexo mesmo, porque não tínhamos funcionário, tínhamos professores que vieram de diversas escolas, estávamos iniciando um ano em agosto. Iniciamos um ano em agosto. As crianças tinham que se conhecer novamente, conhecer os seus professores novamente. Alguns já se conheciam porque já tinham vindo da mesma escola. Então, o processo de adaptação foi muito difícil e só conseguimos porque a comunidade estava aqui. Se a comunidade não tivesse, não teríamos conseguido, porque não tínhamos funcionários. Não tínhamos. Até a dona Ana dizia que eu parecia um homenzinho. Eu acho bacana que a dona Ana, maravilhosa, né? Que a dona Ana, para mim, a representação de Pedro Paulo de Aguiar, assim, eu sempre dizia, quando eu não era ateu, eu dizia, dona Ana é a alma dessa escola. Hoje eu vejo que ela é uma personalidade. Ela é uma personalidade que esteve aqui, que eu tenho uma história que eu acho bacana, até quando eu estava pensando em casa. Teve uma greve em 95, e eu lembro que dona Ana e seu Edmilson, eles não queriam que nós, professores, parássemos, porque eles iriam na paralisação, a comunidade. Que aqui teve uma comunidade que parece uma história francesa, onde existe uma interação, onde mãos na massa. E aqui nós tínhamos uma comunidade ali que participava, que atuava e deixava as coisas menos doloridas, menos cansativas para nós. Diminuía os medos. Porque, além da direção, da gestão, você tinha essa turma, essas pessoas que acomodavam todo mundo, que recebia todo mundo. Aí, quando você colocou a primeira questão ali, sobre a questão como a interação, nós tínhamos esse aspecto de comunidade mesmo, comunidade dentro. Não tinha uma pessoa para fazer a merenda, era a dona Marlene que fazia a merenda, era a dona Ana e a dona Irene que limpavam as salas, e já era esse monte de salas, 18 salas funcionando, e não tinha um recurso, não tinha um pagamento. Então, essas coisas assim... E seu Edmilson, dona Ana até chorou numa certa data, porque não queria que nós, porque era a preocupação do aluno ter o professor, ter a aula. Olha que coisa mágica. É mágico isso nos dias de hoje, porque o aluno precisava aprender. E nós estávamos o quê? Aqui para ensinar. Então isso não existe mais. Eu vejo que parece que nem vivia aquilo. Aquela Pedro que eu sempre falo, aquela Pedro, é quase uma utopia. Tião e a esposa dele sempre estavam presentes, né? Que precisassem. E eles eram incrivelmente participativos. Maioria, não tinha briga, sabe? Porque teve um tempo que a diretora pediu, algum pai pode estar à noite aqui para ajudar? Os pais vinham do serviço e vinham na hora do intervalo ajudar a olhar os alunos da noite. E olha... Era mãe, era pai. Era uma escola bem assistida. Por isso que a gente se sentia bem. E aqui era a minha segunda casa. Eu era apaixonada por isso aqui. O nome da escola, que antes era nome Vassouras, ela surgiu quando um deputado da Assembleia Legislativa, uma deputada da Assembleia Legislativa, nos comunicou que existia uma discussão, porque na época não foi só essa escola que o Estado construiu, né? Outras escolas foi construída em outros bairros, em outras cidades, e todas elas recebiam um nome no inicial do bairro onde aquela escola estava. E passaram a uma discussão na Assembleia Legislativa de mudar
colocar o nome de pessoas nessas escolas. E chegou ao nosso conhecimento, através de uma deputada, que havia essa discussão na Assembleia Legislativa e que essa escola nossa, que poderia ter o nome de uma pessoa que sequer nunca veio em Morato, sequer a população conhecia ele. Porque geralmente era um ex-prefeito que morreu em determinada cidade, um deputado que faleceu de outra cidade, né? Gente do interior do estado que nunca teve contato com a população aqui, mas poderia receber o seu nome aqui na escola. E o que nos foi passado disse, olha, vocês poderiam colocar o nome da escola de uma pessoa que vocês conheçam, para evitar isso. E aí foi informado, né, que a gente precisaria fazer um abaixo-assinado com a população, encaminhar esse abaixo-assinado para a Assembleia Legislativa, para que pudesse ser votada e sancionada pelo governador. Todo mundo fala PPA, mas não sabe o que significa PPA. Pedro Paulo de Aguiar, né? Que era da comunidade. Então, assim, é um nome garboso, né? Mas vem da origem humilde do bairro. Lembro até que uma vez falaram até do... Por que não bota o nome de Ayrton Senna? Te juro que aí, porque a época eu acho que o Ayrton Senna... Foi o Ayrton Senna? Foi, eu acho que foi. Ah, tem que botar de uma pessoa... Mas aí foi que mas foi minoria, não vou dizer para você, a maioria, quando dizia que era Tatu, que o nome dele era Pedro, assinava numa boa, mas teve gente que falou isso. O Pedro Paulo era meu amigo, mas algumas pessoas reagiram, porque ele não era uma celebridade, né? Mas aceitaram. O Tatu, era um moço, ele não tinha filho, né? Mas ele morava... Mas era assim, a gente se conhecia mais ele porque ele fazia muito serviço, assim, trabalhava limpando os terrenos, mas o que marcava nele é dele não ter... O que me marcava assim nele é porque ele não tinha filho, um homem analfabeto, mas quando a gente saía para ir atrás da escola, não tinha uma que ele não fosse, entendeu? E isso me marcava mesmo, não é? Sinceramente, eu ficava pensando, porque ele já era um senhor, bem senhor, e... Não tinha, era analfabeto, mas quando falava negócio, vamos para São Paulo, o homem ia. Aí isso me marcava, né? Por isso que a gente... Ele faleceu aí em casa mesmo, no barraquinho dele. As pessoas que cuidavam dele, tomavam conta dele. No caso da família de Edmilson, a dona Ana, irmã do Edmilson, a gente também da minha casa. Se ele precisava de um prato de alimentação, a gente fazia e dava para ele. E assim foi feito o trabalho. Ele era muito prestativo, muito atencioso. Quando a gente ia conversar com ele prestava atenção no que a gente estava falando, gostava de dar uma risada com a gente. Esse negócio de dizer que Pedro Paulo de Aguiar era um funcionário que morreu aqui, isso aí é uma lenda, pode dizer. Igual tem a lenda do Saci Pererê, mula sem cabeça, é a mesma coisa esse negócio, porque ele não foi um funcionário daqui. Ele era um moço, um senhor que ia com nós atrás da escola, em todas as reuniões ele estava junto. Era na São Paulo, lá na prefeitura, tudo ele estava. E por ser um analfabeto, eu achava, mas que não, é uma lenda esse negócio. Não era funcionário daqui. Ele não trabalhou na escola. Sobre a biblioteca, quando eu vim trabalhar aqui na biblioteca, estava bem diferente, né? Não tinha ainda computador, né, para fazer as
colocar as informações tudo ali digitalizadas. O meu trabalho era, o nome da escola, da biblioteca é Alessandra Serbini, em homenagem a uma aluninha que estudou aqui, na época que a escola era dividida em 2 escolas, na verdade, né? Era de 1ª a 4ª série, que a gente costumava chamar, né, na época, que era a escola que depois foi para o Recanto Feliz. Então, tinha uma aluna que ela teve um problema sério de saúde, né, e ela veio a falecer, e a escola resolveu colocar o nome dela para homenageá-la, Alessandra Serbini. Então, naquela época, eu chegava aqui na biblioteca, tinha algumas procuras de alunos procurando livros para fazer estudo, trabalho. E aí, quando eu cheguei na escola, eu tinha 9 para 10 anos, e eu procurei logo a biblioteca, porque eu sempre gostei muito de ler. E aí, quando eu cheguei, em uma das paredes estava escrito... Como tinha prateleiras, eu só li Alessandra, que é o meu nome. E aquilo me marcou muito. Falei, nossa, a biblioteca tem meu nome. Não é um nome muito comum. A gente não vê tantas Alessandras, né? E isso me marcou. Eu era criança. O meu espaço, a parte que eu gosto, tem o meu nome. Nosso relacionamento se desenvolveu na escola. A partir da gincana, nós nos tornamos amigos. A partir daí, ele começou a frequentar a minha casa, porque como meus pais eram caseiros da escola, o encontro da turma, na maioria das vezes, era na minha casa, né? Meu quintal era a escola, né? Então, o pessoal vinha tudo para cá, pra gente ensaiar. Então, a minha casa era o ponto de encontro da turma. E aí, ele aproveitou, né? Começou a se aproximar. E ele começou a se aproximar, nós nos tornamos amigos primeiro. Conquistou meus pais, que a minha mãe sempre foi apaixonada. Eu acho que minha mãe se apaixonou pelo Diego primeiro do que eu. Meu pai também gostava demais dele. E aí ele começou a frequentar muito a minha casa, até que uma vez ele veio para dormir em casa, porque nós íamos sair, como ele era muito novo, nós íamos para uma festa, ele não ia para não voltar sozinho, ele dormia em casa. E nessa festa ele me pediu namoro. Como eu era nova, eu só tinha 13 anos na época, e eu nunca tinha namorado, eu fiquei morrendo de medo. Eu achei que meu pai jamais deixaria. Eu virei pra ele e disse, vou pensar. Mas era um pensar com a desculpa de que depois eu vou falar que não, porque meu pai não vai deixar. E nisso, quando chegou no outro dia, enquanto a gente estava arrumando almoço, eu ajudando a minha mãe, ele chegou no meu pai, conversaram com meu pai, eu não presenciei nada. Quando eu saí pra fora, meu pai simplesmente olhou pra mim e falou assim, olha, eu já deixei, tá bom? Tá tudo certo. E meu pai falou, mas deixou o quê? Não, vocês já estão namorando, já deixei, tá tudo certo. Eu olhei e falei assim, bom, vamos juntar o útil ao agradável. Eu morria de medo do meu pai, eu achava que ele não ia deixar. Nunca tinha namorado. E nós começamos namorando e foi um namoro que durou 2 anos. Só que nesse período, ela se mudou daqui da escola, né? Foi lá pro outro bairro. E a gente começou a namorar meio que à distância, né? Se via mais final de semana. Eu também comecei a trabalhar. E foi isso, durante 2 anos... Começamos a namorar quando ainda éramos crianças, quando tínhamos entre 13 e 14 anos de idade, na escola do PPA. Lembra da festa de 15 anos da Marília? Foi nesse dia onde tudo começou. Foi um dia que eu te pedi em namoro. Neste dia, seus pais me convidaram para ir com vocês para a festa e eu falei que não conhecia ninguém. Então você falou que poderíamos fingir que éramos namorados. Eita, menina esperta, hein? Lembro também que nesse dia na festa, teve um momento que eu olhei para o lado e tinha uma garota bem próxima de mim. Na hora, você me deu um beliscão que dói até hoje. Sem querer e sem perceber, você já demonstrou que estava se apaixonando por mim. No outro dia, na sua casa, seu pai, o Pelé, perguntou se eu estava querendo alguma coisa séria com você. Eu, morrendo de medo, respondi que sim. Hoje, eu pensando bem, não sei lá, mas acho que foi alguma coisa sobrenatural que fez com que seu pai perguntasse isso para mim. Porque foi exatamente do nada, ninguém esperava, mas graças a Deus, ele me perguntou antes de você dar a resposta, porque você não iria aceitar. Foi naquela festa
naquela brincadeira de criança e com aquele beliscão que me apaixonei por você pela primeira vez. E as nossas gincanas ali dos anos 90, também nunca teve umas gincanas tão belas como aquelas. Os alunos, eles se entregavam de corpo e de alma. Era a coisa mais linda que aconteceu. E nós tivemos muita... E essa é a nossa interação com o aluno. Que a escola perdeu nessa interação. Porque não é um monte de projeto, como nós vivemos hoje, assim, projeto. Não, é a interação. É um movimento que está todo mundo ali fluindo dele, respirando ele, participando, sabe aquela coisa abraçando? E nós tivemos aquelas gincanas, a feira de ciências, nós tínhamos umas feiras de ciências aqui, também, acho que é tudo 90 e 2000, é mais essa parte, porque o aluno também tinha outro ambiente, ele tinha um outro conhecimento, eles tinham uma entrega maior ao alunado. Quando eu era estudante, uma coisa que me marcou muito, até hoje eu lembro, assim, com muita alegria, eram as gincanas. Eu não sei se vocês lembram. Mas era o acontecimento do ano, aquelas gincanas. Porque assim, a gente levava aquilo muito a sério. As turmas eram divididas por cores, né? Então a gente fazia o grito de guerra e depois a gente brigava para acontecer grito de guerra no bairro, de casa. Então na rua, eu com os meus primos, com os amigos, né, brincando na rua. Você é de que time? Eu sou do vermelho, eu sou do azul. E a gente cantava esses hinos um do outro. Então, essa gincana, assim, marcou muito a minha infância. Porque era um período que a gente, por exemplo, tinha uma prova, que eu sempre participava, que era para fazer um vestido de noiva de jornal. A gente desenhava esse vestido, a gente ia atrás desse jornal, pedia para todo mundo, 1 milhão de cola. E a pessoa que era noiva, a gente virava estilista, assim, saía cada coisa linda, sabe? Eu era muito nerdzinha. Não tinha muito, assim, na época não tinha muita desenvoltura para falar nem nada. Então eles sempre me colocavam naquela de perguntas e respostas. Eu geralmente ficava nervosa e perdia. Então não era muito boa nisso, mas nessa do jornal e do vestido era minha prova, sabe? Então essas gincanas, elas marcaram muito, muito. Eu tenho muitas lembranças, assim, maravilhosas desse tempo. Eu acho que a lembrança mais forte que a gente tem era as gincanas, né? Que nem eu falei, a gente não se gostava muito, foi a gincana que fez a gente se aproximar, né? A gincana, a gente estreitava todos os laços da gincana, porque a gente levava muito a sério isso na época, né? A gente queria ganhar, a gente tinha aquele instinto de competição e era muito gostoso. Então, e a gente costuma falar hoje para os nossos filhos, né? Que pena que vocês não têm mais na escola, vocês não puderam conhecer e participar dessa época, porque era a época que a gente se entrosava com os professores além da sala de aula, né? Era a época que era atividades extras, era muito gostoso, a gente conseguia conversar com os professores outros assuntos que não era lousa, caderno, que eu já falei, e a gente se entrosava até com pessoas que a gente não era tão próxima, até da sala, que às vezes tem sempre um grupinho, a gente terminava se entrosando para fazer dar certo, né? Então, pra gente, eu acho que pra mim o que mais marca era a gincana. E falando de gincanas também, é uma coisa que a gente aprendeu que na escola aqui, a gente era muito novo, né? 13, 14 anos, a gente aprendeu o que era solidariedade também, né? Porque a maioria das gincanas era voltada para isso. Como a gente tem uma comunidade muito carente, na gincana também tinha pegar latinhas, né? Trazer 1 quilo de alimento, né? Então a gente já aprendeu o que era solidariedade, né? Na nossa região. Então, para mim foi legal, porque a última lembrança que eu tinha antes de eu vir aqui para tocar chorinho foi naquele palco que hoje não tem mais, infelizmente. Felizmente, porque você falou que as crianças talvez estão pulando tudo, mas só que quando a escola se formou não tinha. Depois, quando fez aquele palco, foi muito legal, cara. Uma das apresentações que eu lembro até assim, de cabeça foi quando eu lembro que tinha saído aquela música capoeira, foi muito legal a gente fazendo aquele ritmo de capoeira, que depois caía no samba, e o pessoal tudo dançando capoeira, depois caindo no pagode. Foi bem um marco assim, né? Depois vim aqui tocar chorinho para um outro público, mas lembrar essas coisas, você já vem com outro sentimento, né? Diferente de outras escolas que a gente passou. Porque queira ou não queira, que eu considero como se fosse nossa casa, né? A gente cresceu aqui, aprendeu aqui, tudo que se desenvolveu e que chegou no futuro foi com essa base que foi feita aqui.
Você me fez lembrar outra coisa. Fizemos um teatro que foi Navio Negreiro. Gente, aquilo foi fabuloso. É uma outra lembrança maravilhosa. Apresentações ali no pátio. São muitas lembranças, muitos acontecimentos. Tanto que foi lindo que a gente foi chamado para se apresentar em outros lugares. Porque foi muito bem feito, muito bem pensado, planejado, né? Aí, a hora que colocaram em prática, ninguém acreditava como que poderia ter ficado tão bem feito daquele jeito. E uma perfeição, você se emocionava, não passava assim, só uma apresentação, né? Foi emocionante mesmo. Mas tem muita coisa boa aqui. Tem muitos momentos maravilhosos. Mas eu lembro mais aquele navio. Nós tínhamos também as nossas noites aqui da poesia, lá nos anos 2000 já. Tanto a consciência como a poesia. Nós queríamos esticar um pouco a consciência e colocamos a poesia. Mas era aqui, os alunos recitavam, tinha aquele monte, tínhamos um organograma. Era uma coisa trabalhosa. E a interação do grupo, sempre houve um grupo assim que atuava, que ajudava, que exigia, queria assim, queria assado, o que eu vou fazer? Mas a nossa consciência negra era aquele Navio Negreiro de 2003, foi a coisa mais fabulosa, não teve. A ideia da caminhada é que eu conseguisse ter uma interação maior com os alunos. Então, dentro da sala, então os alunos temiam o terrível professor Luizinho, né? Então eles ficavam afastados na sala. Então eu tinha que ter um jeito de ter comunicação maior com eles. Então, como já tinha uma turma, alguns alunos que foram meus no Jardim Silvia e que aguardavam a construção aqui da escola, então eu já tinha amizade com esses. Então eu queria ampliar. Então eu comecei fazendo passeio para o Museu do Ipiranga, mas para lá iam poucos alunos. Então a ideia da caminhada aqui, que eu conseguia reunir mais alunos aqui. Então, a caminhada da minha época lá que era feita pelo Luizinho, nossa, era muito bacana. Nossa, ia bastante alunos para a caminhada, a galera se divertia bastante, pegava bastante estrada de terra, a molecada corria, subia cerca, mas era muito interessante, muito legal. Fora a comunicação de aluno com alunos das séries, os mais novos com os mais velhos, aí tinha aquela enturmação durante a caminhada, a gente fazia caminhada aí de 5 horas até 2, 3 horas, então essa parte da caminhada aí foi bem marcante aí para mim. E agora a gente está dando continuidade também na caminhada. Só que aí a gente faz os percursos mais curtos também, por causa da época, né? Aquela época não tinha tanto carro, era bem menos perigoso que agora, então a gente vai com a atenção mais redobrada, mas a gente continua fazendo aí. Vai lá sentido Jacarezão, pro Cemitério da Alegria, e a gente está dando continuidade. É tradição do PPA. O Daí, né, que além de ter passado do atletismo, ele ficou tão assim fanático em correr, em saltar, ele era demais dedicado. E ele falou na época: professora, se eu tiver oportunidade eu vou fazer educação física. E também eu quero passar num concurso. E se eu passar num concurso, eu vou escolher essa escola, que eu quero continuar fazendo o trabalho, né? Porque ele achava assim incrível que eu levava eles para vários campeonatos e eram muitas medalhas. Se você ver, tem esses troféuzão aí, eles devem lembrar que foi a maioria do tempo deles. Então, como estudante aqui na PPA, o professor que me incentivou bastante foi a professora Heloísa. Então, comecei a treinar com ela para participar dos Jogos Escolares ali por volta do sexta série, né? Antiga sexta série. Fui até o primeiro ano do ensino médio. Então, ajudou bastante aí na minha carreira aí para seguir no atletismo. Tanto como educador,
E tanto como atleta também, que eu já participei de um monte de prova de corrida de rua, corrida de montanha, maratona. Então, influenciou bastante. Um dos professores que mais teve impacto dentro da minha vida de atleta escolar foi o professor Aldair, né? Que além dele me dar treinamento aqui dentro da escola, ele me dava treinamento fora, sem nenhum custo. Então, eu sou extremamente grata a ele, né? Tudo que eu conquistei dentro do atletismo foi através dele, onde ele tirava o tempo dele que ele tinha de treinar e de fazer outras coisas para me passar o treino. Então, foi um dos professores que impactou de verdade, porque ele estava desde o início, né? Então, ele impactou realmente dentro da minha carreira de atleta escolar. Olha, quando eu comecei, eu era criança, né? Vim para cá na 3ª série. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu aprendi a ler muito cedo e a escola é tudo. Naquela época, quando a gente é criança, né? A gente tem, acho que essa é a nossa atividade. É o momento que a gente sai de casa, encontra os amigos, tem uma atividade diferente né? Daquela de casa mesmo. Acho que essa escola, né, que foi um boom naquela época, era a escola que ia ser mais próximo da minha casa. Hoje, ter o meu próprio consultório na minha comunidade foi um propósito que, durante o curso, eu já sabia que, assim como foi difícil para mim ter estudado e não ter tido acesso à saúde, né, à odontologia quando eu era criança, quando eu era adolescente, não tinha essa facilidade, não tinha esse acesso todo. Então, a minha intenção era, vou terminar a faculdade e eu não tinha intenção de trabalhar para alguém. Eu sabia que não ia ser tão fácil. Eu ia ter que abrir mão de muita coisa. Mas eu queria montar o consultório já aqui, né, no bairro. Porque no centro da cidade tem muitos consultórios um ao lado do outro. E eu seria só mais uma. E teria toda a questão financeira, porque aí tem aluguel, tem água, luz, condomínio, telefone, secretária. Então, eu precisava tirar um pouco desse custo. E nada melhor do que montar no espaço que já era meu. Ter sido na comunidade que eu cresci, que eu estudei, facilitou muito. Hoje, no meu consultório, eu atendo os meus amigos, os filhos dos meus amigos, os primos, a família deles, a minha família e os meus vizinhos. Claro, vem gente de fora, vem gente de outras cidades, vem gente do centro de São Paulo, porque eu acho que a gente vai crescendo aí, né? Teve um evento, sim, que foi a minha festa de casamento. É particular, mas a minha festa de casamento foi aqui, né, em 2013. Então, eu achei, assim, né, eu sei que não era o local, assim, não é apropriado para esse tipo de acontecimento, né, mas abriu uma exceção para mim, né, por ser funcionária já há muito tempo, e aí a minha festa de casamento foi aqui. E também a gente tinha esse muro ali, ele era baixo. E aí, na hora do intervalo, os alunos pulavam o muro para comer merenda. A gente ia ficar com cabo de vassoura, mandando eles pular do outro lado, para que a escola, né, funcionasse direitinho, porque a gente não sabia quem era. E aí a gente ia ficar ali, ó, cabo de vassoura, volta, menino. E aí eles pulavam de volta e a gente retornava ao nosso serviço. Foi bem complicado, viu? Aí, quando eu vim trabalhar, eu lembro que era eu e a Lia, nós fomos lá na FEBEM, né? E eu passei a noite toda na chuva, chovendo, para pegar a frente de trabalho. Tinha mais de 5.000 pessoas na minha frente. E todo mundo, não quero PPA, e eu lá, Deus, nossa, acho que não pega essa escola, que eu vou pegar ela, eu e a Lia.
chegou na nossa vez, quando a moça perguntou que escola vocês querem, PPA. Mas ninguém quer trabalhar no PPA. Por que vocês duas? Eu quero ir para o PPA. E eu vou para o PPA. A escola vista de fora naquela época, em 2018, ela não tem não tinha, né, para mim, a mesma visão de quando eu entrei na escola. O redor é muito caótico, era muito caótico, já foi mais caótico de informação, mas quando eu entrei na escola para me apresentar para a equipe, eu vi um ambiente muito diferente, um lugar muito diferente. Então, assim, o que se vê de fora não é o que se tem dentro. E aquilo me deixou muito contente. E aí eu fui levada, né, pela diretora do momento, pela Dalila, para conhecer a escola. E à medida que eu ia passando pelos corredores, eu ia reconhecendo o grafite. Eu me emociono porque aconteceu a mesma coisa no dia. Eu vi uma imagem da Frida Kahlo no portão. E naquele momento eu sabia que eu estava onde eu devia estar. Eu não imaginava que aos 38 anos, né, quando eu cheguei, eu ainda ia ter a sensação de descobrir o meu lugar. E para mim, a PPA é isso, é o meu lugar. Quando eu fui assumir o cargo, eu já sabia que era aqui que eu queria assumir. Então, mas tem aquela outra escola. Para mim, nunca teve essa outra escola. Era aqui que eu queria vir. Aquela escola foi a menina dos meus olhos. Sem saber como, de conhecimento, mas eu tive, assim, a sorte. Não é sorte, Deus acho que coloca as pessoas certas nos lugares certos, né? A Vilma, a dona Ana, o seu Tião, a dona Romilda. O Pedro Paulo de Aguiar, lá fora, as pessoas têm uma visão não muito boa, mas só que tem que participar, tem que vir ver que não é bem isso que as pessoas falam lá fora. O Pedro Paulo é uma escola totalmente diferente do que as pessoas falam lá fora. Eles falam lá fora que é uma prisão, que é violenta, mas não tem nada a ver com violência, é uma escola acolhedora, né? Amiga, amável, quem chegar aqui é bem acolhido, bem recebido. A minha bomboniere, quando eu cheguei no ano 2000, ela já era estabelecida aí no local e eu dei continuidade servindo a população que frequentava lá, pessoas do Colégio PPA, né, que já estou há 24 anos. Cara, eu acho que quem monta um comércio ou vem comprar um comércio frente a um colégio, ele primeiro tem que gostar de pessoas, né? Gostar de pessoas. E a relação que eu tenho não só com as pessoas que passaram aqui pela escola do Colégio PPA, mas com a maioria da população, eu tenho uma amizade enorme, assim, um carinho super... É muito gratificante que ao longo de 24 anos, pessoas que passaram por aqui criança, se tornaram adolescente, casaram, e hoje eles voltam a ter as compras lá comigo, né? Então a gente começa a conversar sobre o passado, como que eu tratava ele, e hoje eu continuo do mesmo jeito. Isso é muito gratificante. Não tem nem palavra para descrever. Muito bom. O impacto da construção dessa escola, da escola PPA na vida das pessoas é muito grande. Não somente das pessoas que aqui moram, mas das pessoas que aqui vieram trabalhar. Impactou na minha vida, impactou na vida, eu tenho certeza, de todos os profissionais que aqui vieram. Eu cheguei aqui, como eu disse, uma estudante, primeiro-anista do curso de letras, e mudei a minha vida aqui. A PPA abriu portas para um mundo que eu não conhecia. E hoje aqui nós temos grandes profissionais aqui do bairro. Nós temos na área da saúde, na área da educação, na área da segurança. Nós temos políticos aqui do bairro. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, a PPA impactou diretamente na vida de todos os moradores. Nossa! É mágico quando você vê os seus alunos atuando com você. Eu falo atuar porque eu falo muito de cinema, gosto muito de cinema, e foi gigante.
Daniel, a Tatiana, a Lígia. Teve uma época, o Aldair. Teve uma época aqui que teve 9 alunos aqui na Pedro, acho que foi 2015, 2016. E você se sente muito contente, porque você sabe que eles também encontraram ali uma direção, um caminho. E o que é melhor, eu vejo, tem a Natália, que está na Rogério Levorinha, a Natália. A Natália está na Rogério. A Natália está na Rogério. E o que é melhor dos alunos que eu estive presente, que todos eles são muito competentes. Todos eles têm uma integridade, um profissionalismo. Todos eles têm eu fico muito orgulhoso. Um valor humano. E eu vejo que eles seguem esse caminho que eu trilho, eles estão seguindo também esse caminho assim, de preocupação, o alunado, se não está bem, se precisa de uma coisa, se não aprende. Então, o que me deixa mais feliz com tudo isso é que todos eles são profissionais. Então, o nome da tese é Fanzine, né? Uma produção cultural de alunos em uma escola de periferia de São Paulo. Eu comecei aqui, né? Me levei para Alegria, mas na verdade eu peguei o que já tinha, né, aqui. Eu não trouxe nada novo. O que eu trouxe novo foi a comunicação impressa, porque eles já tinham isso aqui. Essa coisa de escrever, de cantar, do rap, né? Que o rap era muito forte aqui, né? O movimento hip hop foi muito forte aqui, né? Nesse bairro, no Alegria. Acho que também tem um bairro que também tinha uma galera do rap que era forte também. Como é que chama? 120. Foi? O 120. E essa molecada já tinha essa forma de comunicação, né? E eu só trouxe, na verdade, um material que eu usei, né, que eu comecei a ler, eu comecei a aprender a gostar de ler e me politizar com o fanzine. Eu era do movimento punk depois, aí no punk a gente circula fanzine, né? É uma criação do movimento punk fanzine, quase. Eu trouxe para cá e eles colocaram o que rolava aqui. Então os fanzines eles eram mais voltados para a cultura hip hop. Né? Tanto é que eles criaram os deles e tal, isso virou um material de comunicação aqui também entre eles, né, meu? Não só para eles, do rap, mas né, de repente para outras pessoas que não estavam entendendo muito bem o que era aquilo, né? Que eu peguei, quando eu estava aqui, a gente estava ali no gangsta rap, no bate-cabeça, que aí era outra, né? Os moleques vinham com roupão largado, assim, os professores ficavam tipo, olhando, o que esses moleques estão vestindo? É cultura, mano. É a cultura local. E aí a gente começou a fazer umas reuniões, tanto aqui quanto no Jardim Alegria, tanto é que os meninos daqui iam para o Jardim Alegria, os Alegria vinham para cá. E a gente começou a circular esse material na escola. Deu certo, né? Eles desenvolveram umas coisas muito boas, né? Uns na arte, né? No desenho, outros nas letras, nos escritos, nos textos. Produziram textos muito bons. Eu tenho guardado até hoje esse material, né? A minha tese está lá na PUC até hoje. Mas esse trabalho com eles aqui, na verdade, eu só peguei o que eles já tinham. Só não estava organizado ainda. Talvez eu tenha dado essa organização de pensamento, de reflexão. Eles me deram esse trabalho na minha mão. Quando eu comecei a escrever e tal, conversei com eles e falei, mano, esse trabalho vai virar uma tese de mestrado minha. Boa, de boa, pode ser? Ô, professor. Pronto. Então eu pedi autorização, não peguei material, tipo, né, igual muita gente faz da academia, né? Opa, material bom, vamos lá. Não. Eu sei quando eles falaram, vou usar para minha tese de mestrado. Beleza? Beleza, Lebrando. Aí no dia da defesa, né, meu presidente foi levar eles lá para eles saberem, conhecer a universidade, né, olhar aquilo e falar, nossa. Né, eu acho que isso gerou outras questões. Né? Mas foi um projeto importante, principalmente para leitura e escrita. Leitura e escrita. Né? Muita gente fez pergunta se nós ganhávamos salário para fazer o que nós fazíamos aqui. Ganhava. O nosso salário é isso aqui, ó. Quando a gente olha para esse prédio e a gente para assim e pensa, há uns anos atrás que a gente veio para cá, pela luta que a gente teve, eu acho que a gente não teve melhor salário do que esse, né? Nós recebemos sim.
uma grande vitória, uma grande bênção, que está aqui. Foi o que a gente recebeu, professor. Essa maravilha de escola que foi construída. Tive a oportunidade de criar os meus filhos, formar os meus filhos, também trabalhando aqui na PPA. Conservo grandes amizades. O professor César, um grande amigo, se tornou um compadre e padrinho do meu filho. Dona Ana, pela qual eu tenho uma pessoa que era minha segunda mãe na PPA, que muito me orientou. O seu Sebastião, dei aula para os filhos dele, também se tornou um grande amigo. Seu Edmilson, Dona Irene, que foram as pessoas responsáveis pela formação dessa escola e que muito me ajudaram. E depois eu fui coordenadora por 2 anos, fui vice-diretora por mais 2 anos e depois diretora por 10 anos e 8 meses. Mais ou menos isso. Só posso falar bem dessa escola. Não tem outra palavra a não ser gratidão por tudo que eu aprendi e por tudo que eu conquistei trabalhando aqui na PPA. E essa escola aqui, ó, só tenho a agradecer. Aprendi muito com um professor que não sabia nem preencher diário. Aprendi aqui, que no começo era aqueles diários. Hoje não, hoje está tudo informatizado o negócio, mas sofri muito. Mas eu digo assim, a escola maravilhosa, a comunidade cresceu muito, né? Mas a tendência é melhorar. Eu acredito que melhor. Né? Basta querer chegar aqui, ó, colocar a mão na massa. Que aí aluno tem, alunos são bons. Todo mundo aprende. Olha, para mim, foi uma grande família. Em questão de aluno, em questão de pais, em questão de professores, daqueles que se importavam. Nós somos aqueles professores que se importavam com a vida humana. Entendeu? Uma grande família. Definir a PPA em uma única palavra, eu vou ter que quebrar o protocolo, mas é lugar de sonho realizado. É isso. Amor. Quem passou por ali sabe o que é o amor. Amor pelos alunos, amor pelos professores. Não é demagogia não, tá? Mas assim, é o reconhecimento. Reconhecimento por todos que estiveram ali na minha vida. Olha, a PPA representa muito na minha trajetória. Porque ela não foi a minha escola só de ensino fundamental e médio. Ela foi a minha escola enquanto professora. Os meus professores de ensino fundamental e médio foram os meus professores da professora Marjan. Eles me guiavam, Marjan, não vai por esse caminho. Eles tiveram muita paciência com a aluna Marjan e com a professora Marjan. Então a PPA ela tá gravada na minha trajetória, na minha memória e eu tenho um carinho muito especial. Definir a PPA numa única palavra, só posso dizer vida. É a minha vida, é a minha história. Aqui cheguei quando criança, estou aqui até hoje. Não sei se é muita presunção falar que eu vou, presunção, vou falar, vou aposentar aqui, não sei, mas meu trabalho desenvolvido aqui é para que possa ficar aqui por mais um tempo, ajudando essa comunidade, ajudando essas pessoas que passam por aqui. Da mesma forma que me ajudaram, eu também eu tenho uma missão que é ajudar as pessoas que estão aqui. Se eu pudesse definir o PPA numa única palavra, eu diria perseverança. Você vê público, né? É desafiador, estrutura desafiador, é uma escola grande, é desafiadora. Tem um pensador aí que diz, eu não sei o nome do pensador, eu nunca sei, que vai dizer que fazer grandes coisas é difícil pra caramba, mas administrar grande coisa é mais difícil ainda. Então eu acredito que a palavra seria perseverança. De todos que passaram antes da gente aí, e que fizeram um trabalho, talvez não como esse, com as ferramentas que tinham na época, entendeu?
E para chegar até a gente aqui, as pessoas, a direção que estiveram aqui, lutaram e brigaram por aquilo, às vezes batia de frente com a comunidade que tinha um viés diferente do viés da escola, e era muito, talvez hoje não seja tanto. Então, essa perseverança aí é a palavra que define o espaço aí e as pessoas, mano. Definir o PPA em uma palavra. Hoje, saudade. Porque, assim, como eu disse, tem muita história aqui, né? Fiquei muitos anos aqui, muitos anos mesmo. Então, o PPA está comemorando 30, eu tenho 37. Então, meu primeiro aninho aqui foi aqui, né? Então, é saudade. Hoje é saudade. Por uns 20 e poucos anos foi uma casa, um lugar que eu queria estar, sabe? Eu não vou ter mais isso em lugar nenhum. Isso não vai acontecer mais. Então, para mim, se for uma palavra, é casa. Significou muito, né? Teve muita importância, muita. Definir o PPA em uma palavra é impossível, menino. Vamos pensar. São duas. Orgulho e amor. 2 palavras. Tem um orgulho imenso e um amor imenso. Não dá para ser uma. A oportunidade de eu colocar a minha gratidão por aquela comunidade, a minha gratidão por aqueles professores, por aqueles funcionários, até o da merenda, sabe? E a minha gratidão aos alunos. Olha, eu fico emocionada, realmente, fico emocionada de poder agradecer todo aquele pessoal. A PPA é minha vida, né? Eu brinco muito com eles, eu falo que eu tenho 2 amores, que é o meu marido e a PPA. Eu brinco com as crianças, vocês estão lascados, porque é só essas 2 coisas que eu faço na minha vida, portanto eu tenho que fazer muito bem. Então eu sempre falo isso para eles, é bem legal. Das pessoas que transitaram por aqui, a Márcia, teve muita gente que transitou por aqui, a Magna, a Márcia, a Fátima, a Rosa Maria. E estou esquecendo nomes de pessoas que estiveram aqui, que participaram, que se doaram, que entregaram seu trabalho. E teve muito mais pessoas que construíram também essa casa, né? Que foram parte dessa casa, que se doaram do seu jeito. A doação é cada um doa o que tem. Às vezes é uma palavra, é um gesto. Ninguém trabalha da mesma forma. É como nós, professores. Ninguém tem a mesma didática, a mesma interação com o alunado, mas todo mundo trabalha. Então aqui teve pessoas, eu acho que uma das coisas que mais me chocam nesses últimos anos de Pedro Paulo de Aguiar foi Magna, depois veio a Márcia já não estava aqui. A Fátima, você encontrava aquelas pessoas ali, você falava com elas, e a gente se sente muito assim, parece ser um pouco órfão, né? Podiam comprar e hoje os filhos podem agradecer de terem aprendido a ler e a escrever. A escola, hoje reconhecida por tantos projetos, Noite da Poesia, Gincana, Interclasse, Caminhadas e até mesmo Navio Negreiro. A peça que foi para São Paulo e percorreu o Morato inteiro, minha gratidão aos professores, que deixaram marcas profundas nesses 30 anos de Flores, mas é preciso dizer que na escola não se aprende apenas em sala, cada canto, cada rosto, cada história nos embala, e muitos funcionários que estavam ali apenas para organizar, formaram pessoas completas que hoje podem nos inspirar. Hoje, orgulhosos, podemos celebrar a luta de tantos que nos ensinaram a sonhar. Há 30 anos, a criação desse ambiente foi constante luta e agora felizes, estamos gratos por cada conquista. Não soube ler nem escrever, mas lutou a nossa luta, ele fez acontecer para que as crianças pudessem crescer. Morava no Jardim Esperança, estava sempre a apoiar. E o nome da escola hoje nos faz lembrar Pedro Paulo de Aguiar, um símbolo de força e união, não só a escola, mas a comunidade em ação. Juntos nessa ação importante, mudaram histórias, destinos, valores e vidas. Estamos contentes e também agradecidos pela colaboração desde sempre de tanta gente. Nem todas as pessoas são estrelas, mas todos têm seu próprio brilho. O carbono pode virar carvão e até diamante,
mas a vida, independente de onde venha, a vida é sempre brilhante. Quem dá corda no mundo faz o globo girar, lubrifica a engrenagem pra isso aqui funcionar. Gente desconhecida, Josés, Marias, celebridades do dia a dia, pessoas reais, normais de um Brasil que o teu Cabral ainda não descobriu. São faces sem faces, mas que tão de pé até o meio-dia só com pão e um café, trampando no posto sem nunca ter um carro, construindo as casas e pagando aluguel, asfaltando ruim, morando no barro, existindo além dos números do Excel. Humilde, bem simples, sem seguidor, sem fã, salvando o mundo um pouco a cada manhã. A vida acontece na fila do pão ou do ônibus, e os personagens principais são anônimos. De estrelas impossíveis de contar, cada história tem seu brilho e ninguém pode apagar. Onde quer que esteja, fica acesa em cada olhar. Porque uns tem que brilhar e outros tem que polir. Porque uns tem que brilhar e outros tem que polir. Porque uns tem que trampar e outros só refletir. Porque uns tem que trampar e outros só refletir. Com quantos pobres se faz horário nobre? Com quantos pobres se faz horário nobre, hein? E um rico aqui é feito de quantos pobres? Um rico é feito de quantos pobres? Quantas histórias que você conhecia daria um filme até uma biografia. Mas gente sem fama, a mídia não cultua, não vira estátua em nome de praça ou de rua. É esse povo que aguenta, sustenta isso aqui, vértebra por vértebra, sem deixar cair. Fazendo a coragem, espinha dorsal, eles são a real coluna social. De estrelas impossíveis de contar, cada história tem seu brilho e ninguém pode apagar. Onde quer que esteja, fica acesa em cada olhar. O que eu sou completamente apaixonada, e assim, ninguém pede, ninguém faz nada, nada, assim, não é? Ninguém falou para fazer. Mas todo final de apresentação deles, coletiva, quando tem uma grande festa, festa junina, eles dançam, tem os desfiles. Quando eles chegam dos campeonatos, eles chegam e eles gritam o tempo todo. E eles fazem uma coisa que para mim é muito legal. Eles gritam, U é PPA. Aquilo para mim é... U é PPA! U é PPA!